Oi meninos, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar a ver sobre a centralização do poder que teve na Idade Moderna, mas hoje a gente vai analisar um caso em especial, que é o caso português. E para a gente entender o processo de centralização do poder em Portugal, a gente tem que voltar lá para a Idade Média, na época das Cruzadas. Lembra o que foram as Cruzadas? As guerras santas contra os muçulmanos? Um dos empreendimentos dos muçulmanos foi a conquista da região da Península Ibérica. Lembrando aí que a Península Ibérica é aquela parte que está localizado Portugal e também a Espanha. Então, o que acontece, né, com a Península Ibérica em relação aos muçulmanos? Os muçulmanos eles vão conseguir controlar essa região de Portugal da Espanha. Eles vão formar um estado muito forte, centralizado, com a capital lá na região de Córdoba. E vão expulsar os cristãos daquela região, e os cristãos vão ficar limitados lá ao reino das Astúrias, que é uma área montanhosa mais ao norte da Península Ibérica. Por conta disso, inclusive, é que a gente tem uma influência árabe muito forte naquela região de Portugal e da Espanha. E quando que vai mudar essa situação? Desde o século VIII, a gente tem esse conflito acontecendo, então, entre os muçulmanos e os cristãos lá na região de Portugal e da Espanha. Mas lá no século XI, que é um momento onde as cruzadas se fortalecem bastante, a Guerra Santa, né, dos cristãos contra os muçulmanos se fortalece, a gente tem também, né, a, a divisão do califado, daquele reino muçulmano na região de Córdoba, dividido em alguns reinos menores e reinos mais fracos também. Então, aquela região que antes era controlada de uma forma unificada pelos muçulmanos, acaba se dividindo e, por conta dessa divisão, acaba se enfraquecendo. E se aproveitando, né, desse enfraquecimento dos muçulmanos, alguns herdeiros lá da região da Astúrias, né, da região dos reinos de Leão, de Navarra, de Castela e de Aragão, vão então empreender um movimento que a gente vai conhecer como a Reconquista, que é a reconquista do território da Península Ibérica, que estava dominada pelos muçulmanos, pelos cristãos. E após os cristãos conseguirem expulsar os muçulmanos da região da Península Ibérica, aí a gente tem um processo de formação de territórios, de formação de reinos naquela região. E esse processo de formação de reinos vai acontecer através de conquistas, de algumas guerras e também de uma política de casamentos que a gente vai ter entre os membros das famílias, né, principais de cada reino. E E esse processo, então, da formação dos reinos vai permitir a formação do Reino da Espanha, né? Um reino mais centralizado que foi formado a partir de um núcleo que tinha antes Leão e Castela e depois pegou também a região de Aragão e de Navarra. Então, de um lado da Península Ibérica, a gente tem isso, a gente tem a formação aí do que depois a gente vai vir a conhecer como a Espanha. De outro lado, a gente vai ter a formação de um outro reino muito importante, que é o Reino de Portugal. E como Portugal vai nascer? Portugal nasce a partir da concessão, da doação de um condado a um nobre francês, que era o Henrique de Borgonha. Ainda no meio, né, das disputas com os muçulmanos, com o processo de formação aí dos reinos, o filho do Henrique de Borgonha, que é o Afonso Henrique, ele vai declarar a independência aí do reino de Portugal. E a gente tem aí o ápice do momento de formação de Portugal com a tomada da região de Lisboa lá em 1147 pelos cristãos. Esse processo de formação dos reinos da Península Ibérica vai acabar quando, lá em 1492, a gente tem a tomada pelos cristãos da região de Granada, que era a última posse dos muçulmanos na região da Península Ibérica. E a partir aí desse movimento da Reconquista, os dois reinos, né, tanto Portugal quanto a Espanha, que formam aí a Península Ibérica, vão acabar acumulando muitas riquezas, muitas terras e que vão acabar coisas, né, que vão acabar permitindo que Portugal e Espanha protagonizem as grandes navegações, né, sejam os pioneiros na expansão marítima da modernidade. A gente viu, né, então, como acontece o processo de formação de Portugal e da Espanha, mas o processo de centralização do poder do reino português
não acontece propriamente, né, nesse mesmo momento da formação do Reino de Portugal. O processo de centralização do poder em Portugal acontece a partir de um conflito entre Portugal e Castela, lá no século XIV, em um momento que é chamado aí de Revolução de Aves. E o que é essa Revolução de Aves, né? Todo o processo da Revolução de Aves, ele nasce por conta de uma disputa de trono sobre quem deveria estar governando Portugal. Depois que a gente tem a morte lá do rei chamado Dom Fernando, o trono de Portugal ele deveria ser ocupado pelo seu neto. E o neto de Dom Fernando era o filho do rei da região de Castela. Mas essa ideia de ter o Reino de Portugal governado pelo rei de Castela incomodava principalmente os comerciantes e a população mesmo da região de Portugal. Eles não queriam que Portugal se submetesse a Castela. O que os portugueses vão fazer então? A gente tem um momento aqui nessa história que o filho do rei de Castela, ele não tinha idade ainda para entrar no poder. Como ele não tem idade para entrar no poder, quem está governando vai ser a rainha Leonor Teles. Ela permanece lá no governo de Portugal como uma rainha regente. E durante essa regência da Leonor Teles, vai acontecer uma rebelião dentro de Lisboa. E o que as pessoas pediam nessa rebelião? Elas pediam que Dom João, que era o mestre de aves, fosse coroado rei de Portugal, para que Portugal fosse governado não por um membro, né, da nobreza de Castela, mas sim por um português. Então, teve essa movimentação para que Dom João entrasse no poder de Portugal. Dom João era irmão do rei Dom Fernando. E no meio disso, né, a nobreza que existe em Portugal vai se dividir. Uma parte da nobreza portuguesa vai ficar do lado de Dom João, uma outra parte menor da nobreza vai ficar do lado de Castela. A rainha, né, no meio dessa rebelião, no meio dos ataques, no meio da guerra, ela vai ter que fugir de Lisboa e vai pedir ajuda aos castelhanos para tentar aí derrotar os portugueses e conseguir que Castela também governasse Portugal. Mas Dom João ele tinha o apoio de quem tinha o dinheiro. Dom João ele era apoiado pela burguesia, por uma camada aí da nobreza e também pelas camadas populares. Então ele tinha gente para conseguir aí vencer essa guerra contra Castela. E é isso que Dom João vai ter. Ele vai conseguir uma série de vitórias contra os exércitos de Castela. A partir então dessas vitórias, né, que Dom João tem, ele consegue subir ao trono de Portugal e os herdeiros de Dom João que se tornam aí os soberanos, né, os próximos reis, próximas rainhas do reino português. E a partir então desse momento que Dom João fica no poder de Portugal, a gente tem esse processo de centralização do poder e de consolidação do Estado Nacional Português. E para a gente retomar um pouquinho aqui essa questão da Revolução de Aves, vamos pensar aqui como que aconteceu a divisão política dentro da sociedade portuguesa no meio dessa revolução, né, no meio dessa rebelião. A gente consegue ver que a gente tinha uma divisão de pessoas que apoiavam, né, Dom João e pessoas que apoiavam Castela. A gente teve, então, uma parte da nobreza portuguesa que era favorável à junção de Portugal com Castela, por questão aí de um parentesco que tinha entre as famílias nobres, e uma outra parte da nobreza que apoiou a ascensão de Dom João, né? Além dessa divisão da nobreza, a gente tinha a burguesia, que acreditava que sairia, né, em desvantagem econômica se tivesse a submissão de Portugal a Castela e por isso apoiava Dom João. E a gente tinha também os camponeses, né, a maior parte da população de Portugal, que não queria que um rei de Castela dominasse os portugueses. Eles se identificavam mais com um rei que fosse de fato português. Um outro ponto que é importante aí a gente destacar é que foi a aliança principalmente entre o rei e a burguesia que vai permitir a centralização do poder em Portugal. Por quê? Porque a burguesia tinha dinheiro para patrocinar o rei.
E dando esse patrocínio, dando esse dinheiro para o rei conseguiu um apoio militar, né? Ele conseguiu compor um exército. E aí ele conseguiu derrotar seus inimigos lá da região de Castela. Por que que a burguesia fez isso? Porque a burguesia acreditava que ela seria beneficiada com a autonomia do país, né? E conseguiria enriquecer mais e controlar economicamente melhor a região. Foram então esses dois processos que ajudaram aí na centralização do poder português e na consolidação do Reino de Portugal. Então, foi a Reconquista que aconteceu em uma guerra contra os muçulmanos e depois a Revolução de Aves, que teve aí essa disputa de trono entre Portugal e Castela. Para a aula de hoje é isso, espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem e até a próxima.